Infelizmente, a verdade sobre as coisas é a seguinte: se você for ver na rua e perguntar pra alguém na rua, a pessoa vai responder pra você que ela gosta do Estado, ela não gosta de político, mas ela acha que a política é essencial. Ela não consegue se imaginar num mundo onde não existe a política, onde não existe político, deputado, prefeito, onde não existe voto, democracia. Ela não consegue imaginar isso. Para a cabeça da maioria das pessoas, a Matrix é tão forte, o sistema que elas foram criadas é tão forte, elas desprezam a ideia de serem livres. Você entende isso? Você consegue entender isso? A maioria das pessoas despreza a ideia de liberdade. Elas não gostam da ideia de liberdade. Se você fala de liberdade para elas, de ser dona da própria vida, do próprio dinheiro, da própria energia monetária, de sofrer as consequências de suas ações como um adulto, as pessoas desprezam você por causa disso. Elas debocham de você por causa disso. Você entende o que eu estou falando? Infelizmente, isso nunca vai mudar. A maioria das pessoas é escrava pela própria natureza. As pessoas querem escravidão. Sabe por quê? Porque, de um ponto de vista de tomada de riscos, né, é muito mais fácil você sobreviver se você for submisso a alguém. É muito mais fácil você sobreviver e passar os seus genes para frente, né, sei lá, se você aceitar, por exemplo, segurança, comida, abrigo, desde que você não dê a sua opinião, desde que você deixe um pouco da sua liberdade de lado, desde que você não cometa opiniões adversas, opiniões diferentes da maioria, desde que você haja como tem que agir, né? Desde que você respeite o líder daquilo ali, daquele grupo específico. A maioria das pessoas tem mentalidade de rebanho. A maioria das pessoas prefere ter um líder que mande nelas e mande na vida delas, que nem um submisso, que nem um escravinho. E é assim que vai ser para sempre. Entendeu? O fato das pessoas hoje viverem numa época em que existe Bitcoin e mesmo assim negligenciarem o Bitcoin é uma prova de que, primeiro, é uma prova de que a gente está muito no começo dessa brincadeira toda, certo? E é uma prova de que não importa a época, né? Não importa. Muita gente fala de concentração de renda, por exemplo. Não, porque apenas 1% da população tem não sei o que, 99%. Sempre vai ser assim. Infelizmente, sempre vai ser assim. Infelizmente não, porque isso não é nenhum problema, porque a concentração de renda, na verdade, ela é uma resposta à tomada de risco, né? Tipo assim, se você sacia uma demanda da humanidade literalmente global, se você sacia uma demanda de bilhões de pessoas, certo? Ao redor do mundo inteiro, você vai ter mais energia monetária que as outras pessoas, porra. Isso é óbvio, tá? O comunista ele não entende isso porque ele não entende o conceito de energia monetária, por exemplo. A energia monetária de uma civilização ela é finita. Ela é equivalente à produtividade dessa civilização. Certo? Quanto mais demanda você sacia de uma civilização, quanto mais demandas você sacia, quanto maior ou mais importante for essa demanda, maior será a sua recompensa, porra. Maior será o prêmio de energia monetária, entendeu? Você vai ter o direito de usufruir de mais coisas da sociedade porque você saciou uma demanda extremamente importante para a sociedade. É claro que isso eu estou falando no livre mercado, né? Hoje, na verdade, isso se aplica até ao mercado regulado. Por exemplo, hoje você tem uma demanda muito grande por OnlyFans. Você tem uma demanda muito grande para ver mulher, foto pelada de mulher meia boca na internet. É uma demanda. Mas espera aí. É uma demanda legal? É uma demanda eficiente, boa? Deveria acontecer? Não. Mas acontece. Por quê? Porque as demandas de uma sociedade, elas acabam respeitando os incentivos econômicos dessa sociedade. A gente vive numa sociedade hoje que favorece o submisso,
favorece o fraco, o vagabundo, o burro, o bandido principalmente, o charlatão. É uma sociedade completamente virada de ponta cabeça, entendeu? E por causa disso, você vai ter demandas econômicas, você vai ter demandas de um mercado que não são as demandas que deveriam haver, por exemplo, numa sociedade saudável. A nossa sociedade é doente, entendeu? Nós vivemos numa sociedade doente, completamente doente, esquizofrênica, maluca, dodói da cabeça. E essa doença, dentre várias causas, né? Uma delas é, por exemplo, a moeda fiduciária. Uma delas, por exemplo, é a impressão de moeda, que altera todo o comportamento da sociedade. Altera desde de como você se relaciona com seus amigos, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, etc. Entendeu? No trabalho, entendeu? Você não pensa mais no futuro, você não pensa mais em ter uma família, né? Passar o seu legado, você pensa no agora. E isso, lá na frente, vai dar em OnlyFans. Se a gente for pegar, por exemplo, sociedades que são extremamente dóceis, né? Que passaram por um longo período de riqueza, por exemplo, sei lá, a Europa, né? Essas pessoas não sabem mais se defender, por exemplo. Elas abdicaram tanto da liberdade delas, tanto da autopropriedade, né? Elas abdicaram, elas que quiseram tanto democracia, que hoje elas são, sei lá, invadidas, digamos assim, que eu não sei se eu posso falar o termo correto aqui. Elas são invadidas. E aí elas não conseguem se defender, por exemplo. Chega um ser estranho na casa delas e ela invade, né, a casa dessas pessoas, na Europa, por exemplo. E elas não sabem se defender. Elas são completamente submissas. Esse é o resultado final, tá? O resultado final de uma sociedade com moeda fiduciária, degenerada, onde você tem inflação, né, impressão de moeda, onde você tem, por causa da impressão de moeda, você tem, sei lá, destruição de valores racionais, né, de valores éticos, morais, que levam à evolução de uma sociedade, sei lá, família, respeito à verdade das coisas, matemática, física, química, biologia, busca da verdade pela ciência, busca da verdade por Deus, sei lá. Se você não tem isso, o resultado é você se tornar um escravo, é isso. Você vira um escravo. Tipo assim, outra coisa que as pessoas acham que as pessoas acham que existe Estado laico, por exemplo. Não existe Estado laico. Todo país, toda organização, seja uma família, seja um clã, seja uma guilda, seja um grupo de amigos, seja o trabalho, seja a política, todo mundo vai obedecer a algum Deus. A questão é que hoje as pessoas acham que o Estado é laico. Não. O Estado respeita ao Deus político. A política é uma religião. A política é uma religião, tem seus ritos, tem toda a estrutura de uma religião, tem toda uma forma de pensar. É uma religião. Enfim, eu tô divagando, né? O pessoal tá reclamando que eu divago bastante nos vídeos. Eu faço sem roteiro mesmo, é assim que funciona. Eu falo o que vem na minha cabeça. Não vou fazer roteiro, não quero fazer roteiro. Se você não gostou, azar, não posso fazer nada. Esse vídeo é assim que funciona na minha cabeça. Eu não vou. Esse vídeo é pra você entender uma coisa. Se você depender das pessoas ao seu redor para escolher as coisas por você, tá? Se você botar sua vida, sua mão no fogo por político, qualquer um que seja, por alguém que tenha poder sobre você, você vai se arrepender no processo, tá? Políticos querem apenas uma coisa: te escravizar. E não importa, o socialista vai dizer que na verdade a política é boa, né? Tem que mudar somente quem manda na política. Tem que mudar quem que manda no poder coercitivo do Estado. Não importa quem manda na política. O erro não está em quem manda no governo. O erro está no governo.
no sistema político. O erro está no monopólio da força e no monopólio da justiça. Esses são os erros. O monopólio da força e o monopólio da justiça. Tanto a força quanto a justiça têm que ser descentralizados. Uma sociedade só consegue evoluir como deveria evoluir se tanto a justiça quanto a força serem descentralizados. Tá? Quanto mais centralizado for uma coisa, pior. Beleza? Quanto mais descentralizado, melhor. Tá? Infelizmente, a maioria das pessoas vai preferir sempre um líder, vai preferir sempre ser mandada, obedecer ordens. É assim que funciona. Não à toa, 99,99% das pessoas que você for perguntar sobre o Bitcoin, elas vão dizer que é golpe, elas vão dizer que é mentira, que é scam, que não faz sentido, que não é tão importante, que é exagero, que é isso, que é aquilo. Exatamente. Porque as pessoas não estão preparadas para serem donas da própria vida delas. Elas preferem ser mandadas por algum político, por algum vagabundo. É assim que funciona. Fazer o quê? Agora, você como indivíduo, você tem uma opção. Que opção é essa? Você tem a opção de seguir o seu caminho. De fazer o que tem que ser feito, né? A maioria das pessoas vai ser escrava. Você pode não ser escravo. Você pode decidir estudar Bitcoin. Pois é. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Numa sociedade, tá? Só para resumir, só para finalizar. Numa sociedade onde aquilo que é centralizado pode ser... Vou reformular a frase. Numa sociedade onde existem coisas centralizadas e coisas descentralizadas, aquilo que pode ser centralizado será centralizado. E aquilo que for centralizado vai ser capturado pelo Estado, tá? Qualquer coisa que pode ser centralizada será capturada pelo Estado. Quer um exemplo? Telegram. O dono do Telegram acabou de ser preso. Tá me entendendo? Se o Telegram fosse tipo o nosso TR, quem que ia aprender o quê? Você tá me entendendo? É muito simples. O futuro é descentralizado e aquilo que não for descentralizado sofrerá as consequências e colapsará. Acabou. Nós estamos entrando num novo tipo de organização de sociedade. Só que isso leva décadas, né? Não leva meses. Não, porra. É décadas. A internet levou décadas para alcançar o patamar que tem hoje. A internet começou a ser comercial no Brasil em 95. São 30 anos, quase. De lá pra cá. Nos primeiros 10 anos não era porra nenhuma. Nos primeiros 20 anos, 2010, 2015, sei lá. 2015 a internet e 2020 são completamente diferentes. Pois é. Enfim. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente, tá? Tchau.